Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é uma grande alegria, uma grande satisfação receber você para nessa sexta-feira tão especial que Deus nos concede viver, fazermos juntos esse encontro tão especial que ilumina, que inspira a vida cristã, o encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje então é sexta-feira, dia 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus conta aos seus discípulos a parábola do administrador desonesto que se tornou prudente, que se converteu e se tornou honesto. E o que está no centro da mensagem de Jesus não é a desonestidade do administrador, mas a atitude de prudência que ele teve quando percebeu que ia sofrer as consequências dos seus atos de desonestidade e ter conseguido mudar de atitude e assim ter evitado acontecer um mal maior. Ele acordou enquanto era tempo, refletiu, tomou consciência do seu erro e evitou que acontecesse algo pior. E Deus quer que nós também abramos os nossos olhos e transformemos as nossas atitudes erradas em atitudes corretas. Nós temos acompanhado, meu irmão, minha irmã, nos evangelhos desses últimos dias, que Jesus contava as parábolas para os fariseus e mestres da lei. Mas hoje ele conta esta parábola para os seus discípulos, pois eles têm a responsabilidade de administrar, de cuidar corretamente, da melhor maneira, dos bens que Deus lhes confiou. Então essa parábola, ela serve também para nós, que pelo batismo, pela participação na comunidade e pelo compromisso que nela assumimos, somos hoje os discípulos e missionários de Jesus Cristo e também temos a responsabilidade de administrar, de cuidar daquilo que Deus nos confiou. Na parábola, o homem rico descobriu que a pessoa que lhe tinha dado a responsabilidade de administrar os seus bens estava agindo de má fé, esbanjando os seus bens e enganando a ele e aos seus compradores. Ele exigiu que o homem prestasse contas da sua função e avisou que ele seria despedido. E isso levou aquele administrador a refletir e a tomar uma atitude inteligente. Até esse momento ele não pensava nas consequências dos seus atos e agia de modo imprudente. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Agimos de modo descuidado, não nos preocupamos em fazer as coisas da melhor maneira e achamos que os nossos atos não interferem em nada na vida das pessoas e na vida da comunidade. Muitas vezes, só quando nós sofremos as consequências dos nossos atos, é que nós tomamos consciência dos nossos erros e procuramos mudar o nosso jeito de agir, assim como o administrador da parábola. Ele se deu conta que estava explorando e enganando tanto o seu patrão quanto os que compravam os seus produtos. A ganância fez ele agir de má fé e agora ele estava numa situação difícil, ameaçado de perder o emprego e de não ser contratado por mais ninguém. Então ele decidiu tomar uma atitude sábia e inteligente que já deveria ter tomado desde sempre.
Ele decidiu cobrar dos que deviam ao seu patrão o valor real da dívida, abrindo mão dos lucros. E ao ver essa atitude dele, o patrão o elogiou. Mas o patrão não elogiou a desonestidade dele, e sim elogiou a atitude sábia daquele administrador que se converteu e se tornou honesto, passou a agir com honestidade. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós saibamos agir com honestidade, que nós saibamos agir com sabedoria e honestidade na administração de tão grande graça que Ele concedeu em nossa vida. Que nós saibamos, meu irmão, minha irmã, administrar, cuidar dos bens tão sagrados que Ele nos confiou, as nossas relações com Ele, com os nossos irmãos e irmãs, a nossa família, as coisas da comunidade, a vida de fé e até mesmo os bens materiais, usando tudo em vista do bem comum. Que para isso nós saibamos seguir o exemplo de São Carlos Borromeu, que nós celebramos com a nossa igreja na liturgia de hoje, que no seu tempo, como padre, depois como bispo, soube ser um fiel, honesto, zeloso administrador, soube cuidar com tanto zelo, com tanto amor e carinho dos bens que Deus lhe confiou, soube ajudar a cuidar da melhor maneira da igreja, a formar seminários, enfim, a ensinar o Evangelho para as pessoas. Que como São Carlos Borromeu, possamos nós também nos dedicar a cuidar, a zelar, a administrar da melhor, mais fiel e honesta maneira possível de tanta coisa que Deus nos coloca sobre a nossa responsabilidade, como nós refletimos neste Evangelho. Que por intercessão de São Carlos Borromeu, o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.